Tem que diminuir aqui. Olá, mais um Diário de Bordo com a Prof. Mônica, aprendendo a mexer aqui com essas mídias. Olha que legal, esse fundo de tela verde, para trazer uma explicação de como foi feito, baseado aqui nesta habilidade aqui, ó. Essa habilidade aqui, porque acho que não tem nenhum coisinho para sinalizar, essa habilidade aqui, desenvolver aí um projeto para trabalhar com os alunos os distratores, que são essas questões aqui, ó, os distratores, com baixo índice de acerto na prova do primeiro semestre. E eu pensei no quê? Eu pensei numa gamificação. Então, eu desenvolvi os cards com o Canva, também aprendendo aí a mexer com o Canva, e coloquei as 10 questões com baixo índice de acerto da segunda série e as outras 10 questões com baixo índice de acerto da terceira série. Aí, pedi orientações, pesquisas, né, obviamente, e eu coloquei assim, a missão impossível, Guardiões da Gramática, tudo isso dentro do Canva lá dentro do Canva. Você cria uma conta, fica registrado lá os seus trabalhinhos. Aí, selecionei os cards com a pergunta e a resposta. Percebem aqui, esses cards aqui, ó, que ainda não sei como que eu posso finalizar de outra forma, mas tem aqui aprendendo. Então, passo 1. Eu recortei esses cards da segunda série, misturei e a missão impossível, com a musiquinha de fundo, às 7 horas da manhã, foi a missão de encontrar qual a resposta correta para cada pergunta. Não sei se eu consigo dar um zoom, não, no card eu não consigo dar um zoom. Aqui nessas perguntinhas, que são os distratores, que foram as questões que durante a prova eles erraram. Bom, tava tudo embaralhado, então a sala tava cada parte da sala tava com um grupo de cartas, correto? E então alguns alunos tinham as perguntas, o outro grupo estava com as respostas, o outro grupo estava com outras perguntas, o outro grupo estava com as respostas, então eles tinham que interagir entre eles para achar a resposta daquela pergunta sobre o tema. Então foi entregue também uma lista de temas trabalhados, são 10 questões, então eu me pautei em 10 temas. Bom, missão dos Guardiões da Gramática. Encontrar a resposta correta do card, escolher 3 cards e colar no caderno a pergunta com a resposta correspondente. Lembrando que estava tudo embaralhado, então eles não, eu não acho a resposta, qual a resposta correta dessa pergunta? Eu falei, essa é a missão, esse é o desafio, encontrar. Ah, professora, mas qual que é a resposta dessa questão, daquela? E aí é onde foi a dinâmica, onde foi a proposta da dinâmica. Bom, encontrei as 3 questões, o aluno que estava com muita dificuldade de encontrar, aí nós demos aquele suporte, né? O que poderia ser a resposta aqui, ó, dessa questão. Aqui tá tudo juntinho, mas lá tava tudo embaralhado. E aí eu, obviamente, né, com o molde, joguei a missão na mão deles. Então, etapa 1 era colar 3 cards com as respostas correspondentes. Etapa 2, montar um mapa conceitual explicando com as suas palavras a resposta nota 10. Qual seria uma resposta evidente mais clara para aquela pergunta que caiu na prova e você errou? Então, você vai escolher 3 em dupla, trabalho em dupla. Então, a dupla tinha que escolher 3 cards, cada aluno tinha que ter os 3 cards, 3 cards colados no seu caderno, né, da semana de aprofundamento. Só que dessas 6 cartas, então, que o trabalho é em dupla, 3 temas teriam que ser feito um mapa conceitual. E eles iriam explicar o que é e qual seria a resposta ideal para aquela pergunta. Com a proposta com as minhas palavras, né? Com as palavras dos alunos, né? Como eles dariam uma resposta para cada pergunta que caiu na prova, mas com as próprias palavras. Então, foi desenvolvido aqui o mapa conceitual. Mapa conceitual de aprofundamento, né? Usando a habilidade aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não consigo abrir agora. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Gente. Ai, não consigo dar um zoom. Pra mim tá bem pequenininha as letras dessa habilidade aqui proposta.
acho que 401, né? LGG 401 eu fui, ok? Então, proposta 2, mão na massa, aprofundamento. Então, coloca aí o mapa conceitual das questões que vocês erraram, das 6 da dupla, escolha 3 temas e expliquem com suas palavras, com a técnica e com suas palavras do Lemov, escritor Lemov. E assim foi feita a recuperação, um trabalho dinâmico, um trabalho que a intenção era provocar ali, né, com a música, é importante para dar o megahertz aí do desenvolvimento, o desafio de encontrar as questões, mas os alunos, né, 7 horas da manhã, estão cansados, alguns trabalham, alguns não dormiram direito, né, alguns estão com fome, né, algumas questões de sala de aula. Mas a ideia e proposta foi essa, eu acredito que deu muito certo. Após aí esses desenvolvimento, aí as provas seguintes foram aí com um nível de sucesso de média aumentou em relação, né, ao que estava. Então foi uma proposta bem interessante desenvolvida aí com o Canva, a ajuda do meu filho também, que meu filho entende mais, é de high-tech, entende muito. E esse foi o trabalho desenvolvido de recuperação para o aprofundamento aí do primeiro semestre, tá ok? Mais um diário de bordo com a professora Mônica, aí entramos de férias, mas nós vamos deixando aqui o registro para que fique aí uma ideia de trabalho que, dependendo do momento que for aplicado, pode ficar muito divertido, tá ok? Entre outras dinâmicas, a dança da cadeira. Eu não consegui fazer o passa-repassa torta na cara, esse eu não consegui realizar. Que também eu ouvi outros professores fazendo e foi um sucesso pelo comentário. Fica a dica aí, passa-repassa que é chantilly, aí um na cara do outro se você errar a questão. Aí também vale aí como dinâmica. Ouvi que deu muito certo. A dança das cadeiras eu peguei uma dica com uma prof, Mara. Maravilhosa, né? E sobre advérbios, eles tinha colinha lá na lousa, tanto digital, né, quanto na lousa, colinha no livro também deles, no livro, página 81, também didático. Então eles tinham que saber qual advérbio pertencia a qual classe. E assim foi desenvolvido, né? Foram desenvolvidas as aulas. É isso. Mais um diário finalizando aqui esse registro com a Prof. Mônica. Até a próxima.